Salve fiel, salve galera do Timão. Alô fiel, chega representando com like, ativando o sininho para não perder uma notícia do Corinthians. Porque hoje Dorival vai fechar com o Corinthians. Fiel, representa com like aí e comenta o que achou. Gostou? Ou você ainda é um daqueles que prefere o Tite? O Tite que traiu o Corinthians inúmeras vezes. Você é fã do Tite? Eu prefiro o Dorival. E você, comente aí. E ainda bem que a diretoria agiu rápido, hein? Agiu rápido porque o Grêmio estava atrás e o Santos também. E o Corinthians fechou com o Dorival Júnior. Para assumir o comando do Corinthians e ter a estreia na próxima quinta-feira pelo jogo da Sul-Americana. Então a ideia praticamente é essa, tá? Não há pressa no momento. Mas a gente fica aqui porque a qualquer hora alguma coisa pode acontecer. Então a gente fica a postos aqui na frente do CT e apurando a todo momento para saber quem será o novo treinador. Bom, eu quero convidar o fã de esportes para acessar o ESPN.com. Nós vamos subir uma matéria de bastidores do Corinthians agora lá, sobre a entrevista do Memphis Depay. A gente sabe que foi uma entrevista forte, uma entrevista dura, falou muito sobre tática, falou por aí o seu novo treinador para dar sequência na temporada. Mas como eu falei, Abel, vou seguir por aqui conversando com vocês. O Dorival é um nome, sim, que está no radar do Corinthians, mas ainda não tem nada assinado, não tem nada oficializado. Apenas sondagens, nomes que estão no radar e que a qualquer momento o Corinthians pode anunciar o novo treinador. Mas, repito, o que eu conversei agora com uma pessoa da diretoria é que não há essa pressa. Eles estão contando aí que terão Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, amanhã no comando do time durante o jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Abel. Muito obrigado, Lili Nascimento, ao vivo lá em frente ao CT do Corinthians, trazendo as informações e já destacando que daqui a pouco, então, como disse a Lili, estará no ar aí no espn.com.br uma reportagem especial falando um pouco mais dos bastidores dessa saída do Ramon Dias, da fala do Memphis Depay. Memphis Depay não quis saber, não. Saiu cornetando ali a forma de jogar do Corinthians, dizendo que já está há 6 meses ali no time e não vê ali um desenvolvimento, uma melhora, né, um jogo coletivo no Corinthians. E coincidência ou não, no dia seguinte, Johnny e professor, Ramon Dias demitido. Então são algumas questões para a gente analisar e falar aqui. Corinthians acertou ao demitir o técnico que chegou, salvou o time do rebaixamento, teve uma sequência espetacular no final do ano passado, foi campeão paulista, ganhando a final em cima do grande rival Palmeiras, e teve os momentos negativos ou ruins, como, por exemplo, a campanha da Libertadores, em que o Corinthians não conseguiu e começou mal também a Sul-Americana. Não conseguiu chegar à fase de grupos da Libertadores e começou muito mal a Sul-Americana, professor. Eu acho que o momento tem muito a ver, inclusive, com a política interna do clube. Né? Essa questão envolvendo o presidente. Acho que o Ramon também foi vítima desse momento aí, das 2 últimas derrotas, das declarações do Depay, mais um problema para o próximo técnico administrar, como se não bastasse ter que dar um padrão a esse time, arrumar principalmente essa defesa, ainda vai ter que trabalhar com isso. Se for o Dorival, é bom porque ele é um ótimo bombeiro nessa situação, nesse tipo de situação. Veio, por exemplo, o trabalho que ele fez no Flamengo, envolvendo todas as fogueiras de vaidade possíveis com um elenco daquele tamanho. Ele trabalhou muito bem. O trabalho do Ramon nunca foi uma unanimidade, né? No fim do ano, quando se avaliou, ele só não é demitido porque não havia justa causa. Não havia uma causa, então só se esperava... No fim do ano? No fim do ano. Mas qual era o motivo para demiti-lo no fim do ano? Então, por isso aquele que futebol não foi demitido, porque maravilhoso, não havia aquela sequência espetacular que o Corinthians teve, tinha algum motivo para demitir-lo? Mas houve uma avaliação a respeito disso. Decidiu-se continuar. Pesa a derrota do Derby, pesa Ele nunca agradou o presidente também, Augusto Melo, quem segurava bastante... Mas o que queria então o presidente? Era o Fabinho Soldado. Né? Analisando, até o final do ano, não estava bom o que fez? Estava, eu acho que... Ou as eliminações Faria uma demissão. Ou vocês estão falando das eliminações na Copa do Brasil? A eliminação na Sul-Americana pesou bastante porque ele errou muito na escalação, mas errou nas contra o Racing, na virada... Errou na Copa do Brasil contra o Flamengo, nas Copas, né, professor? Ele foi muito mal. Mas na virada do ano, o trabalho dele foi avaliado. Apesar do momento positivo que o time passava, e eu acho que foram poucas derrotas... Mas foi avaliado negativamente, é isso?
No fim, positivamente, mas só o fato de avaliarem... Mas avaliar é normal no final do ano, avaliar. Mas era uma avaliação crítica, era uma avaliação que corria o risco de mandá-lo embora. O que o salvou foi aquela sequência indiscutível do fim, em que o time funcionou mais ali pela combinação de jogadores no ataque do que propriamente por um trabalho mais coeso, mais equilibrado. E agora eu acho que o trabalho do Ramon teve até poucas derrotas, mas derrotas muito pesadas, em que teve muita participação dele. Meio campo vazio, Concordo. Escalações equivocadas. Substituições erradas que ele precisa mexer depois na substituição que fez. Exatamente. Então é um trabalho que pontualmente tem sim muita derrota autoral do Ramon. Porque quando você analisa o elenco do Corinthians, Abel, você sabe que você pode extrair algo de muita qualidade. E isso foi evidenciado na sequência que a gente citou no final do ano passado. O elenco é o mesmo. Né? Só chegou o Anguilleri, acho que de grande diferença. Para essa janela, sim. Para essa janela, foi só a chegada do Anguilleri. Então, a torcida e a imprensa se vê no direito de ter uma cobrança mais forte no Corinthians, porque o Corinthians tem um elenco melhor que nas últimas temporadas. Né? O Corinthians começava os últimos anos, tipo, nossa, será que vai brigar pelo quê? Será que briga mesmo por alguma coisa? Briga para não cair? Esse time do Corinthians Campeonato tem condição, Paulista, que não vinha há muito tempo e veio de Veio. forma merecida. Não conta no trabalho dele? Acho que conta, até porque na final ele foi super bem, principalmente no segundo jogo, neutralizando também o Palmeiras, etc. Mas aí é um ponto central da discussão. Quando a gente deve elogiar o trabalho do Ramon, a gente deve elogiar, só que ele muda toda hora. Ele não tem convicção. Quando ele é elogiado por optar por um time com 2 atacantes, Yuri e Memphis, você dá liberdade para o Memphis em campo, não prende ele só na ponta esquerda do campo, como ocorre quando você tem 3 atacantes. No jogo seguinte, o Ramon opta novamente por escalar 3 atacantes, normalmente o Romero, que também é muito contestado quando é titular pela torcida e etc. Então, quando você vê um treinador que está sem a convicção de uma escalação titular num elenco que tem muitas opções, e a gente conhece futebol também, futebol é ingrato, ele perde o Garro, qualquer treinador sofreria com a ausência do Garro, mas a cobrança vai existir. Quase nunca está pronto para jogar, que seria o substituto direto. Né? Aí você negocia o Pedro Raul, que não estava prestando no Corinthians, ele vai para o Ceará e rende o que está rendendo. Hoje seu reserva é o Hector Hernandes, para o Yuri Alberto, entendeu? Existem algumas fragilidades no elenco, sim, o setor defensivo, mas o Corinthians sempre sofreu com bola parada, sempre sofreu com bola aérea durante todo o trabalho dele. E existem relatos, sim, de que os jogadores também, às vezes, se sentiam desconfortáveis com os treinos do Ramon e do Emiliano, que acham que poderia ter mais... Repertório, perfeito, professor. Perfeito. É o que fica evidenciado na fala do Memphis Depay. Exato, e assim, aí a Lili, parabéns para a Lili, principalmente por ontem, por ter dado furo no Equipe F. Achei super legal o furo de reportagem da Lili, foi a primeira a dar a demissão do Ramon. Mas ela trouxe também essa informação que os jogadores ficaram meio cabreiros também com o Memphis pela declaração. Olha, a gente pode criticar muitas questões do Memphis dentro de campo, né? Às vezes ele não se entrega como deveria. Você vê o Corinthians e Fluminense, o Arias se entregando 5 vezes mais ao longo do jogo do que o Memphis. Mas assim, a verdade também dói. Muitas coisas ditas ali pelo Memphis fazem todo sentido. O time espaçado, sem criatividade, o time que oferece muito espaço para o adversário. Então, se o elenco encarou isso de uma forma negativa, eu acho isso muito esquisito. Porque eles também deveriam se cobrar e entender essas críticas, porque elas são reais. Elas têm fundamento. Né? Não sei se o momento é oportuno do Memphis fazer todas essas críticas ao público, mas elas têm embasamento. Supervalorizar menos. Os grandes desafios que esse time teve, ele não passou. Ele devia estar em fase de grupo de Libertadores. E olhando para frente agora, Dorival com uma possibilidade, muita gente falando em Tite. O torcedor do Corinthians gostaria de ver o Tite de novo no comando? Ou isso é meio dividido? E aí, professor? Está dividido. Tá dividido, né, professor? Tem alguns que não escondem a mágoa dele ter dito não, num momento em que eu também diria. Disse não e pouco tempo depois disse sim para o Flamengo. Essa é a mágoa. Essa é a mágoa. O time do Corinthians ali estava uma zona, o time era muito ruim, ele sabia que era uma bucha muito grande pegar o Corinthians, já também perigando brigar para não cair. Os últimos trabalhos do Dorival em clubes, vamos deixar a seleção brasileira à parte, o recomendam. Ele é um clube de últimos trabalhos. Ceará, Flamengo e São Paulo. São Paulo. É isso. São trabalhos de títulos por times importantes. E mesmo no Ceará ele sai com uma campanha 100%, porque teve uma proposta do Flamengo.
Acho que ele é bastante agregador, nesse sentido, ele botaria uma água na fervura nessa história do Memphis, nesse momento. E acho que até o Memphis, talvez seja o momento errado, mas ele contribui com elementos para o técnico que está chegando. Basta ver jogos do Corinthians e você vai perceber esse espaçamento, essa fragilidade da defesa, a questão da bola aérea. O Dorival é um trabalhador nesse sentido, é um técnico que gosta de repetição, de valorizar o número de passes do seu time. Acho que seria uma boa escolha. E antes que você me cobre se eu colocaria o Fernando Diniz, eu já digo aqui, O Fernando Diniz está no mercado. Não pode ser para o Corinthians? O Fernando Diniz é um caso de polarização, como muitos nesse país. Ou você ama ou você odeia. Eu o amo. Olha. Eu amo as ideias do Fernando Diniz, mas infelizmente as condições de temperatura e pressão não são as ideais para o Fernando Diniz. Como assim? Por que não? Não são. Quais são as condições? É uma diretoria que está à beira aí de Mas vai ser a mesma diretoria para o Dorival. Mas que eu quero entender. Mas o Dorival, nesse momento, ele não vai ter essa cobrança, ele não tem essa rejeição do Fernando Diniz. Não tem rejeição nenhuma em relação ao Dorival. Mas acho que a rejeição só viria, professor, rejeição mesmo se os resultados não viessem, se a bolinha lá atrás entre Félix Torres e Gustavo Henrique começasse a azedar. Você não confia tanto no Fernando Diniz, professor? Eu não confio na saída de bola com esses zagueiros que tem. É nisso que eu não confio. Eu não confio que deem ao Fernando Diniz. Então ele só confia no Fernando Diniz se tiver o Baresi e o Beckenbauer para sair jogando. O Fernando Diniz não é bombeiro. Não é para chegar e apagar fogo. É para construir um trabalho. Não, nem vamos ficar falando muito de Fernando Diniz no Corinthians, não, gente. Não tá. Então, porque tá vendo? É contra. É contra. É da turma do contra. Não é eu sou da turma do a favor. Sai Dorival, Tite. Eu assumo. Você viu que o professor é a favor, mas... Eu gosto de ideias. Mas nem tanto, né? Não, mas tem condições para o cara trabalhar, né? Vai jogar o cara numa fogueira dessa? Como na seleção brasileira. Dorival pode jogar na fogueira. Aliás, uma coisa... Hein, Johnny? Dorival pode. Vai segurar o rojão. O Dorival tem as costas mais largas. O Johnny não vai cornetar o Dorival como vai cornetar o Fernando Diniz, se for o Fernando Diniz. Eu acho que o Dorival talvez seja um pouco cornetado sim, professor, porque essa é a minha opinião, tá? Pensando assim... Diga lá. Hoje o Corinthians tinha que ir atrás do Tite, minha opinião. Nome número 1. Deu o chabu lá, a torcida tem essa mágoa. Se acerta agora, em 2025, todo mundo esquece a mágoa que teve lá e vai dar certo. Mas aí com todo mundo, a minha opinião. Até com o Fernando Diniz. Um dos técnicos que mais deram certo no Corinthians foi a maior zebra na época, o Parreira. Nossa. Ninguém associava Parreira com o Corinthians. E o Parreira foi um técnico campeoníssimo. Mas escuta aqui, o papo tá maravilhoso, não tá? Mas... Aconteceu. A gente lembra que o Corinthians entra em campo amanhã contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Precisa vencer, né? Vem de 2 derrotas consecutivas no Brasileirão, uma diante do Palmeiras e outra diante do Fluminense, que acabou terminando aí com a demissão da família Dias. Bom, é feriado, mas eu vou seguir por aqui e aí eu passo qualquer informação nova para vocês. Estou apurando também aqui pelo celular. Assim que o Corinthians tiver um nome cravado oficialmente como treinador do Timão, eu aviso para vocês. Claro, Lili, prioridade toda sua, tá? Boa sequência de trabalho para você, a Lili, que tem acompanhado, quer dizer, com muita maestria, tudo o que acontece no Corinthians, desde começar aqui com polícia, com investigação e trazendo também tudo do campo e bola. Por partes, então, comando do Corinthians, o nome do Dorival, como a Lili atualizou pra gente, ainda sem nada muito oficial, não tem necessariamente essa pressa. É um nome pro Corinthians? Acho que é um nome interessante para o Corinthians. Eu acho que tem esse parênteses Dorival na seleção brasileira, mas ele sai com títulos, né, do futebol brasileiro. Ele tem Flamengo, tem São Paulo, já tinha feito uma ótima campanha com o Ceará em Sul-Americana e aí tem esse gap de seleção brasileira. Mas é impressionante, né? Porque quando ele volta a estar no mercado à disposição, todos os clubes que demitiram treinadores, o Dorival está ali, está sendo falado. Então, eu acho que pode ser uma boa para o Corinthians, sim. Eu acho que muito do que ele apresentou nesse recorte recente, enfim, é um cara bom de grupo. Acho que o Corinthians, ele conseguiu criar ali um ambiente muito positivo, muito por conta da arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro, de grupo mesmo. Então, quando a gente viu a temporada acabar, a gente viu o Yuri Alberto falando como ele conversou ali com o Garro, de permanecerem, de conquistarem título para o Corinthians no ano seguinte, que é esse ano de agora. Já tem o título de Campeonato Paulista. Então, acho que o Dorival ele pode chegar no momento para aproveitar que isso ainda não se desfez completamente. Porque... Mas ali ele traz a informação
do grupo não muito contente com o Memphis. Né? Então, porque enquanto você falava, eu olhava aqui pra tela do meu lado e tem uma foto do Memphis, como tal qual um fantasminha aí, ó, a nossa câmera passeando no Memphis Depay. A gente sabe que não pega bem quando um jogador expõe também as fragilidades ou fala dos seus companheiros de trabalho, de qualquer ambiente. Por um cara como o Memphis, porque isso divide torcida, isso pode ser um sinal de alerta para vestiário também, né? Pode ser um sinal de alerta. Não foi a primeira vez que ele deu declarações muito sinceras e muito honestas ali. Eu acho que ele teve um entendimento muito rápido do que é o futebol brasileiro, do que é a torcida do Corinthians, do que é viver de Corinthians. Mas talvez, de fato, tenha sido um pouco a mais. Ou se incluir ali na crítica, falar de uma maneira um pouco mais generalizada sobre o momento do Corinthians e não de uma forma tão sincera e estendendo o assunto da maneira como ele fez. Eu ainda acho que dá para contornar. Eu acho que o Memphis ele se mostra uma liderança que o Corinthians deveria aproveitar. Acho que talvez ali ficar com vaidade no momento agora não vai ser interessante, mas eu também não sei quão disposto ele está de se colocar nessa situação. De tá bom, pessoal, desculpa, né? A quem eu magoei. Se sentiram magoados. Se sentiu ofendido. Se sentiram ofendidos. Mas eu acho que o mais rápido possível de apaziguar essa situação, ele ainda é peça importante no time. Mas é o que a gente falava ali sobre o Cruzeiro, sobre o Léo Jardim. Ganhando, tudo é muito mais fácil de resolver. Exatamente. Quando você tá perdendo, o jeito que um te cobra, o jeito que um fala... Fiel, é o seguinte, os números do Ramon Dias, se fosse em qualquer outro clube, ele não cairia. Ele pegou o Corinthians na zona de rebaixamento, levou o Corinthians para Libertadores, foi para semifinal de Copa do Brasil, semifinal de... Oxe, o celular tá doido. Semifinal de Sul-Americana e campeão paulista em cima do rival. Pelos números, ele não cairia não. Mais de 60% de aproveitamento. Só que o futebol apresentado no Corinthians, o futebol que o Corinthians gosta, a vontade, porra, mano. Ele vacilou, pô. No jogo contra o Racing, principalmente, ele fez loucura nas alterações, na escalação. E o corintiano não perdoa. No Corinthians, por isso que o Corinthians é diferente, pô. Agora que o Dorival, muita gente está falando, criticando, dizendo que o Dorival não vai dar certo. Que o Dorival não tem hierarquia, não tem o controle do vestiário. Vamos ver. Eu acho que o Dorival vai dar certo sim. Representa com like aí, Fiel. Tamo juntos e vai.